Olha que crueldade técnica do Alexandre de Moraes, que é uma crueldade técnica totalmente dentro da legalidade e que tira qualquer possibilidade do Bolsonaro se beneficiar da prescrição. Moraes pretende levar julgamento de Bolsonaro à primeira turma e não à plenária do STF. Tem uma coisa muito boa: a primeira turma não vai enrolar. Na primeira turma, ninguém vai pedir vista para dar tempo para o Bolsonaro. Na primeira turma, o Bolsonaro vai ser julgado rapidamente. Moraes quer a festa acontecendo bem rápido. Mas isso não seria ilegal? Isso não seria injusto? Afinal de contas, o Bolsonaro tem o direito de ser julgado pela plenária do STF? Claro que tem. Só que o detalhe é o seguinte: a primeira turma ela é composta por 5 ministros. O STF pode até revisar a decisão da primeira turma. Mas o que adianta a revisão da primeira turma se o Bolsonaro tiver um julgamento unânime na primeira turma? O Bolsonaro, se ele for julgado na primeira turma em uma situação em que ele tomar um 5-0, é bem interessante a plenária não enrolar, porque o Bolsonaro já está condenado. E num julgamento na plenária, o próximo voto já decide tudo. Agora vamos imaginar que o julgamento aconteça na plenária do STF e caia nas mãos de um Cássio Conká. E ele pede vistas e fica aquele tempão enrolando. Bolsonaro faz 70 anos no ano que vem. Isso vai dando tempo para o Bolsonaro entrar dentro da janela de prescrição, em que os tempos de prescrição caem para metade. Aí depois cai nas mãos de uma pessoa que vota contra o Bolsonaro, vai rodando, cai nas mãos do outro ministro do Bolsonaro que pede vista novamente, dá mais um tempão de prazo para o Bolsonaro. Isso vai complicando as coisas, né? Então, na prática, ao levar para a primeira turma e fazer o Bolsonaro tomar um 5-0, o Bolsonaro já estará considerado condenado. Esse Bolsonaro que já vai estar condenado na prática para de atrapalhar a política brasileira. Porque vejam bem, depois do Bolsonaro condenado na primeira turma, por 5-0, acabou a possibilidade de falarem que o Bolsonaro vai ser candidato em 2026. Investidores internacionais param de ter medo da volta do Bolsonaro e começa a entrar dinheiro aqui no Brasil. Toda essa conversinha de anistia para o Bolsonaro voltar a ser candidato, toda essa conversa cai por terra, porque se o Bolsonaro for condenado pelo crime de organização criminosa, automaticamente a conversa sobre anistia para. Então é uma estratégia do Xandão para tirar do Bolsonaro a estratégia de protelar o processo. É uma estratégia muito utilizada por pessoas que têm dinheiro, que é, olha, vamos enrolando para dar tempo de prescrever. Não, os processos do Bolsonaro não vão cair nessa possibilidade de prescrição, principalmente nessa circunstância na qual o Bolsonaro vai ser condenado por todos os ministros da primeira turma. Então, mais uma vez, nós precisamos dizer que está de parabéns o Alexandre de Moraes. E eu vou repetir com vocês aqui, pedindo desculpa para aqueles que não são religiosos, aquilo que eu disse para o Elson do Baby Beef. Quando tudo parecia perdido, Deus mandou o Alexandre de Moraes, principalmente porque nós estamos numa situação tão complicada em que até os religiosos estão cegos e não estão percebendo quem verdadeiramente é o enviado do demônio aqui no Brasil. Então sapeca Xandão, tira esse pessoal da possibilidade deles voltarem para a política.